Para você que está aí na sintonia do BR 101.5, estamos aqui fazendo uma gravação no dia que seria ao vivo. Ainda estou aqui deixando os astros decidirem quando é que a gente vai colocar no ar, mas o que importa é que eu estou muito animada para a entrevista de hoje. A gente, antes de marcar, recebeu esse presentaço lindo da Oficina Francisco Brenan, que foi o No Labirinto do Sonho. Esse livro que foi lançado no último dia 11 de junho. E, gente, lindo, 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 cheio, recheado aqui de informações, de fotos icônicas. E aí a gente tá muito feliz de trazer para o BR 101.5 hoje. Eu já aqui assumindo para vocês que eu tô nervosa, Olívia Mindelo, que vai falar sobre esse projeto. Ela que é coordenadora editorial do livro e gerente artística da instituição. Muito bom dia, Olívia. Bom dia, Gabriela. Quem tá nervosa sou eu. A gente tava numa rasgação de seda antes de começar a gravação, que vocês não fazem ideia. Eu queria registrar, assim, que eu sou muito sua fã, de verdade, né? Eu preciso dizer logo isso, né, para quebrar o clima, porque eu me considero, antes de tudo, um agente cultural, uma militante, né? Eu sou jornalista de formação e me transformei numa jornalista cultural. E, assim, eu fico muito feliz com as pessoas que são picadas pelos bichinhos Da cultura, né? da cultura, pelo bichinho da cultura, das artes, assim. E eu vejo que você é essa pessoa e que transforma isso em comunicação, né? Que eu acho que a gente tem que valorizar numa cidade em que a gente ficou um pouco órfã, né, dos cadernos culturais. A gente ficou órfã de vários canais que a gente tinha, né, como referência mesmo, assim, na cultura. E eu acho que o seu programa, você, é fundamental para a cidade. Então, obrigada por me receber, obrigada aos seus ouvintes e, assim, né, para todo mundo aqui que está Que coisa boa. presente também no estúdio. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tô muito feliz, gente. Eu já vou contar pra vocês que a Olivia me deu um dos primeiros flashes que eu fiz na Frecaneca FM quando eu era estagiária. E assim, tudo que você falou naquele dia, quando eu era só estagiária, me deu mais uma picadinha desse bichinho da cultura. Porque eu fiquei maravilhada, o jeito que a Olivia lida com as coisas e ela fala da cultura é muito apaixonado e tem a visão de uma pessoa que realmente é cuidadosa em tudo que faz. E aí é assim que a gente chega para falar de No Labirinto do Sonho, 50 anos da Oficina Francisco Brenan, que é um projeto muito lindo e que deve ter dado um trabalho imenso de fazer, porque tem uma curadoria detalhista, né, Olivia? Como é que foi isso? Exatamente. Nessas 304 páginas tem muito trabalho. E é um trabalho coletivo, como tende a ser todo o trabalho da oficina, né? Para mim, assim, é uma experiência muito nova nesse sentido. Gosto muito de trabalhar em coletivo, assim, em grupo, mas o trabalho do jornalista às vezes é um pouco individual mesmo, né? Desse sistema que a gente vive, né? Assim, de tudo para ontem, né? Do processo industrial mesmo. O jornalismo está muito nesse lugar, embora a gente converse com muitas pessoas, às vezes o processo ele é muito a gente que é Solitário, né? solitário, a gente que tem que entregar no prazo e tudo, e a oficina é o contrário, assim, a gente tem que sempre tende a ter uma horizontalidade nas decisões, né? É um processo de muitas conversas, de muitas reuniões. E de muitas aprovações, idas e vindas. Então, também é um instituto que está se formando, né, desde 2019. Tem 50 anos a oficina, mas como museu mesmo, de fato, né, desde 2019. Então, assim, a gente está muito nesse processo coletivo. E esse livro, ele contém muito trabalho coletivo também. Eu peguei o bonde andando, na verdade, quando eu voltei para a oficina no passado, exatamente, porque eu comecei na oficina implementando a coordenação de comunicação na área de jornalismo mesmo, mas na época eu também trabalhava na revista Continente, e aí eu não deu para dar conta de ficar atravessando a cidade todo dia. Gente, cuidar da continente da oficina Francisco Brenan é muito. E lá ainda assim, a comunicação era algo incipiente, várias pessoas também faziam, não necessariamente pessoas da comunicação, né, que estavam ali implementando ali bem naquele início, e foi um ano bem difícil para a oficina, porque choveu muito no Recife, né, Verdade. e aí não deu para manter, mas assim, eu lembro muito bem, essa foi a primeira vez que eu acho você me veio fortemente, assim, como esse agente cultural, essa pessoa da comunicação, né, do jornalismo cultural no Recife, porque Gleice, que é eleitor, que era então diretora de Educação e Pesquisa, veio para cá falar da Semana de Museus, né, em maio. Foi tão bom. E a gente foi nossa primeira, assim, acho que experiência com rádio naquele momento, né? E aí, mas para eu não desviar tanto da sua pergunta, né? Voltando para o livro, acho que é isso, assim, é um livro que eu peguei realmente o bonde andando, mas que eu refiz esse caminho do bonde, né? Porque
já tinham os textos, né, mais ou menos definidos, escolhidos e na casa, mas tinha que reler, fazer uma nova edição e repensar mesmo a estrutura e o esqueleto dele, né? Uhum. Como seria o roteiro e a organização. E aí foi quando eu propus que a gente assinasse, né? Ariana Nuala e Júlia Rebouças já estavam nesse processo. Júlia Rebouças foi diretora artística da Uhum. oficina e a Ariana era assistente de curadoria na época. Hoje ela é gerente de educação e pesquisa. E elas já vinham nesse caminho de tecer esse livro, mas era uma outra direção, porque ele nasceu com a Devolver a Terra, a Pedra que era a exposição que inaugurava de fato o Instituto, assim, trazendo essa comemoração dos 50 anos em 2021, porque os 50 anos oficialmente são em 2021, mas a gente ainda se considera no ciclo comemorativo porque a gente está nessa implementação dessa história também, E né? porque pegou logo o miolinho da pandemia, né? De 2019 Isso, para isso, cá. isso. E É. fazer um livro, eu acho que você foi muito precisa nessa observação. É um trabalho imenso, né? A gente vê pronto, bonitinho assim, Parece né? que já saiu Parece que assim. saiu assim, mas não é assim. Eu posso até trazer mais bastidores depois, mas trazendo um pouco desses bastidores, além dessa construção de caminho mesmo, que a gente precisava entender, que eu disse, não, gente, isso não é mais um catálogo daquela exposição. Uhum. Isso não é um catálogo, isso é um livro, né? Que vai trazer um caráter institucional, mas não só. Isso é Elaine Ramos, que é o designer, que é da UBU, que foi da Cosac Naif, Aí a gente já maravilhosíssima, né? Que a entende, né? gente tem que o selo de qualidade a gente deve muito a ela. Ela trouxe, gente, isso não é um livro só institucional, gente, não é uma prestação de contas, não é um catálogo. Eu disse, não, gente, é um livro, realmente, um livro que precisa ter uma excelência editorial, como a gente tem buscado excelência em todas as ações que a gente tem feito, né? Verdade. E se consolidar mesmo como museu de arte contemporânea brasileiro, que tem uma relevância, como a gente forma também público, como a gente forma relevância na comunidade ao redor, no Sim. Recife, né? Então, tudo isso vem nascendo junto com esse livro. Então, ele fala muito desse momento. E aí, a parte mais complexa, de fato, você, mais uma vez, foi muito certeira, que pensar com as imagens, né? A gente tinha Uhum. 50 anos de imagens muito heterogêneas, muito irregulares também, né? De todo tipo de qualidade. Tem E fotos antiguíssimas no essa meio, com esse ruído delicioso de foto é, antiga. isso, e analógica, né, com película, que aí você está mostrando, eu vou trazer um pouco da imagem aqui, né, para nossa fala, o ensaio de Fritz Simons, que foi um alemão que morou no Recife, na verdade, em Casa Caiada por um tempo, e ele foi bem importante aqui como fotógrafo de produtos e tal, mas que ele foi chamado por Francisco, né? Imagino, assim, a gente não tem tantos detalhes dessa relação deles dois, mas muito no início, né? E a gente traz, assim, um testemunho visual que é dos mais lindos que a gente tem na oficina. E aí, isso a gente não abriria mão, mas, assim, a gente ficou pensando, não vai ser um livro que vai ter texto e imagem, não. Vamos pensar, assim, que a gente tem aqui vários fotógrafos e Uhum. fotógrafas que colaboraram com essa história. Temos imagens também das obras de Francisco. Mas como é que a gente vai fazer com que isso fique chique? Uhum. Já Não é, fique. até assim, com o livro, a gente consegue perceber as partes que tem Isso, as imagens, né? isso. Que divide cada um Que é dos tomos, né? justamente, né? É justamente cada tomo é intercalado por um ensaio visual que tem uma autoralidade, né? Que é o caso de Fritz, que abre mesmo, porque a gente abre esse tomo aí falando mais de uma ordem cronológica, na verdade, eu vou falar um pouco, posso falar um pouco daqui a pouco sobre essa questão da estrutura, como uma Uhum. estrutura labiríntica também, mas para finalizar a questão dos ensaios, então a gente tem Fritz Simons, que foi ali na década de 70, 80, e depois a gente pula para o século XXI já, porque trazendo um pouco essa visão do hoje, né, também, Deixa eu a pegar. partir da plataforma crítica, por exemplo, e a gente cita dois ensaios mais importantes assim dessa plataforma crítica, que foi um projeto lá de 2021 que convidou artistas e pensadores, né, para que é Mauro Restife, né? Mauro fez, digamos que ele refez um caminho assim, atualizando, mas como ele é muito, apesar de ser um fotógrafo de hoje, ele é muito fotógrafo bem ligado ao analógico, à película, né? Então ele refez, entre aspas, um caminho dessa granulação, desse mistério, é, desse aspecto assim melancólico e um pouco chuvoso da própria oficina. Que é no caso da Várzea, né? A Várzea Isso. tem um microclima aqui em E tá muito Recife. particular, né? Porque assim, a oficina praticamente chove todo dia. E aí Mauro faz esse ensaio. E depois também Sofia Borges, que criou assim uma coisa muito preciosa, né, com a obra de Francisco Brenan, criou uma obra em cima de uma outra obra,
porque ela fez também microestúdios dentro da oficina, assim, com panos, assim, no fundo das obras, e ela criou, dentro do estilo, da estética dela, né, uma dramaticidade muito própria. É, é muito dramático, né? Quando você olha, ela realmente ressalta coisas que a gente não percebe, né? E a obra de Francisco tem muito essa característica também, né? E aí você tocou nessa palavra do mistério. E aí Uhum. eu percebo, e aí quando eu estava lendo aqui alguns artigos que compõem o No Labirinto do Sonho, muita gente fala disso, do mistério que tem em torno de Francisco, de como as coisas funcionavam. Num pedaço aqui que vocês contam que ele tentou fazer um outro forno para além das ruínas da Cerâmica São João, mas o forno não trazia as obras do jeito que ele queria. Então ele foi, voltou. E aí esse lado do mistério, do que ele sentia, do que ele percebia que tinha de força dentro daquelas ruínas, é algo que permeia a oficina até hoje, né? Tem esses espaços ainda de muito mistério, de magia. Completamente. Tanto que o tom que abre o livro, É a eu ruína. decidi nomear, vou trazer um pouco isso, é isso. Ruína é uma palavra muito cara, de fato, né, para a oficina. E o princípio como ruína que é isso, né? O que é fim, o que é começo, a gente traz uma coisa mais conceitual aí, mas também um princípio que guia esteticamente a construção desse mundo particular, né? Que é a oficina. Então é isso, assim, esse princípio é um princípio que começa pelo fim e que ele assume como parte da caminhada dele, Uhum. né? Isso que é muito falado e é muito interessante. A muralha que tem lá, a muralha Mãe Terra, por exemplo, é uma muralha que já existia como um reminiscente de galpões, né, que eram da Cerâmica São João, né, que foi o princípio de tudo, assim, no sentido de que em 1917 o pai dele resolveu mudar, né, a sina canavieira ou usineira da família para criar algo que se associasse a um pensamento mais moderno, industrial, com a fabricação de telhas e tijolos, né? Esse é o princípio ali de ocupação, de construção daquele espaço com aqueles galpões, e que aí Francisco herda, né, aquele espaço como um espaço que, na verdade, passou mais de 30 anos pela ação do tempo e da natureza Uhum. ali, né? Então, quando ele entra, não que aqueles fornos estivessem completamente parados, eles às vezes eram utilizados. Quando ele fez o mural da Batalha dos Guararapes, né, que desde a década de 60 ocupava a Rua das Flores e que agora está na sede do Santander, porque já pertencia a um banco, né, acho que é na Antônio Falcão, desculpa. E ele já queimou uma parte dessas pedras lá nos anos 60, né, só as pedras. Os desenhos ele vai queimar na IASA, né, que aí é a fábrica de azulejos do outro lado do rio, todo esse complexo aí que se transformou a família Brenan, né, a partir da cerâmica São João. E aí, enquanto tu estava contando essa história, é impressionante que a Olivia tem a história toda assim na cabeça, gente. Eu lembrei desse trecho que eu adorei, essa parte do depoimento de Elci Roberto, que ele conta pra gente de um jeito muito natural, de uma pessoa que viveu aquela história junto, e os processos iniciais, né? E aí tem um trecho aqui que eu acho muito legal, que ele mostra aqui, ó. Antigamente os negócios eram todos uniformes, lembro que bastava um azulejo, então um pinguinho e ele já era separado. Os pingos, os acidentes de fábrica dentro do forno, a pedra saía empedrada, etc. Tudo se vendia aqui. Então, Francisco Brenan também trazia esse lado, né, de quem abraçava o erro como isso é o que torna essa arte única, não é a gente produzir em larga escala, né? Exatamente. E, na verdade, quando ele disse que não era empreendedor, né? Assim, não foi ele disse que ele dizia até que era a parte pobre da família, porque ele era, entre aspas, né, sem trazer um pouco esse estigma romântico do artista louco, mas ele era um pouco o desviante, né, dentro do contexto familiar dele. E aí ele disse, não, tá bom, eu vou aproveitar esse espaço que foi um dia industrial, né, e vou fazer meu espaço de trabalho. E aí quem quer ficar, e ficaram 30 pessoas, ele disse que essas pessoas foram fundamentais, né, na caminhada dele. E obviamente que Seu já estava lá, né? Porque ele tinha começado na Porcelana São João, Uhum. né? E aí a gente vem mais para trás ainda, que tinha muito mais esse perfil, né? De ser perfeito, de ser, enfim, né? Com um padrão de qualidade. Mas eu acho que o que o Francisco depois percebeu que ele também precisava ser uma indústria, de certa forma, então uma fábrica de pisos e revestimentos, né? Que a gente sabe que se transformou numa febre nos anos 80 e 90, e para onde a gente olha em Recife tem muito.
né? E tem também as imitações, né? Porque isso também já prova que ele foi uma febre, um hit, né? Mas assim, ele precisou também para financiar o projeto artístico dele, ele precisou também entrar, enveredar também por esse caminho assim de indústria também, né? De certa forma, mas nunca foi uma indústria qualquer. Uhum. Foi uma indústria, uma fábrica com o pensamento de um artista. E isso é o que é único na história da oficina, né? Inclusive, Elina Bobardi, né, que arquiteta super famosa, fez projeto do MASP, né, do Manda Bahia, e que fez, inclusive, em 61, uma curadoria de uma exposição de Francisco, que ela tinha uma relação, né, quando ele, inclusive, assumiu a chefia, da Casa Civil, na época do governo de Arraes. Foi o curto, o curto momento, assim, em que ele participou da vida pública, que tem um texto de José Brito falando sobre isso, né, no livro. É, Lina Bobardi também escreve, né, está também no livro com uma dessas reedições que a gente faz de textos históricos importantes para essa caminhada, para essa história, para essa trajetória, e que Lina fala um pouco sobre isso também, né? Ela como um pensamento até utópico mesmo de que no Brasil, onde é que estaria essa arte brasileira? Muito daquele momento, aquele pensamento, né? Onde estaria aquela a arte brasileira? Quem seria, né? É, a gente não devia ver o trabalho de pessoas como Francisco como algo primitivo, pelo contrário, Uhum. mas como algo talvez até como é que vislumbrasse um futuro mesmo, né? Um futuro para o Brasil que estaria também interligando o industrial com o artesanal e com o artístico, né? Assim, ela fala um pouco dessa síntese e é um pouco um pensamento moderno utópico, assim, também vindo de uma pessoa que tinha uma mentalidade, apesar de ser arquiteta, muito artística também, né? Totalmente. Então eles dialogavam nesse sentido, assim, de projeto de Brasil. E é muito curioso que tu citou aí o texto de Lina Bobardi, realmente. E aí foi publicado originalmente em 61. E a primeira frase do texto é: O Brasil está conduzindo hoje a Batalha da Cultura. E eu acho que a gente sempre está em batalha, né? Quando a gente fala de cultura, é uma coisa impressionante. Exatamente. Não, com certeza, né? Não tem como. É uma batalha porque também existe um projeto de diminuição desse espaço de poder, né, no Brasil. Então, a gente está aqui por isso, né? Pois Para é. plantar nossas sementinhas, para fazer um trabalho de formiga. E aí, voltando para falar de CEUC, né? CEUC, a gente brinca que a oficina tem um tempo de CEUC, não CEUC tem um tempo da oficina. Porque ele é o nosso grande legado vivo, a nossa grande história e memória viva, né? Inclusive foi muito engraçado, porque no dia Do depoimento. no dia do lançamento, eu chamei, a gente tinha chamado ele, né, para participar lá da conversa, porque foi uma roda de conversa lá na oficina no dia do aniversário de Francisco, Dia 11. que ele faria 97 anos, e aí, se eu disse, não, não vou não, que eu tenho vergonha. E quem conhece ele sabe que ele gosta de falar, entendeu? Que ele é um contador de história, de piada. Pois é, pelo Eu não depoimento eu sei se entendi você já muito encontrou, isso. exatamente. É um depoimento que foi de alguns, não foi só de um momento, né? A gente fez ali uma edição de várias, né? Porque esse processo de memória é muito fabuloso no sentido de criação também, né? A pessoa cria a própria narrativa sobre si, assim. Não estou dizendo que ele inventou, não é E isso. também transformar em Mas livro algo que foi oral também tem isso essa é uma adaptação, memória, né? exato, tem uma adaptação aí, né, de memória oral. Mas eu acho que a equipe da oficina fez isso muito bem, Uhum. particularmente Rita Vênus, né? Que eu tenho que é uma das pessoas que eu agradeço imenso, que trabalha junto comigo. Né, ela é assistente de curadoria da oficina e Rita participou também muito, voltando para essa questão da questão da curadoria de imagens, né? Ela foi um trabalho muito coletivo, mas ela foi muito fundamental, assim, foi um trabalho muito espinhoso para a gente construir planilhas, né, e tudo. Imagina. E só para eu não esquecer, porque aí fica com isso, Por que eu favor. não citei Rui Teixeira, que você estava mostrando aí o ensaio dentro da Olaria. Rui já não faz parte da plataforma crítica, ele é um fotógrafo que veio de São Paulo e que foi convidado para tirar assim, fotos também da cerâmica Brenan, né, que hoje faz parte também, que mantém também uma parte, né, da receita da oficina. Uhum. Então, ele tirou fotos dessas peças que são fabricadas, né, de acordo com o estilo de Francisco Brenan, mas que fazem parte da história da oficina desde sempre, que são esses utilitários. E ele fez uma imersão também na olaria, então tinha um registro muito bonito, né, de mostrar que todo esse trabalho Francisco não fez sozinho, né? Que tem muitas Isso mãos, é né? muito legal. E outras famílias além de Brenan, como a de Ceuci, inclusive, de certa forma, porque Fernando Almeida foi uma pessoa também que escreveu para o livro, ele é arquiteto, se transformou em arquiteto, ele cresceu dentro da oficina, muito pela influência da oficina, né? Que Como esse projeto massa. arquitetônico que Francisco influenciou, e ele fez o relógio solar que está lá,
ele também fez o memorial de Ricardo Lacerda de Almeida Brenan, que é o pai de Francisco, né? Que lindo isso. E aí é isso, viu, Gabi? Assim, Não, eu é entendo, tipo assim, porque, uma gente, costura, é é um muita labirinto. história e a gente vai E entrando a nesse gente vou e labirinto. vem, a gente já está nele, né? A gente já está nele, e a gente tenta um pouco organizar, assim, porque o labirinto também é um espaço, não é um espaço só que você se perde, né? Ele é um espaço também de reflexão, e de Se imersão, e perde de para se achar. meditação, exatamente. E o caminho que se faz dentro de um labirinto é um caminho que te modifica. E aí, trazendo de novo Fernando Almeida, que é o filho de Dilcy, ele fala isso, né? Ninguém entra aqui e sai do mesmo jeito, né? Então, a gente espera também, né? Que com a leitura do livro ninguém saia do mesmo jeito. E que você pode ler de várias entradas. Na verdade, assim, eu digo isso, né? São textos, às vezes, até que tem uma certa redundância, mas como é contado de forma diferente, como cada um conta, Cada ponto de vista traz algo traz diferente. algo diferente. Então, é um pouco isso, assim, parece igual, mas não é. Em alguns momentos, a gente vai estar contando essa história indo e vindo, né? Mas eu aconselho também ler de cabo a rabo, porque é uma curva que se faz, como é a curva do OFA, né? Uhum. Que é a marca da oficina, e que Tigana Santana, por exemplo, fecha o livro como uma abertura, não é um fechamento. Porque a gente não quer que esse livro seja algo definitivo, né? A gente quer que ele traga uma abertura para um novo caminho também da Que oficina. se a ruína é princípio, aqui o fim também não é o Ah, fim, né? isso. É lindo esse texto de Tigana Santana. É um dos textos que eu fiquei lendo e eu fazia, não, gente, eu vou ler mais um pouquinho, eu vou voltar para ele, porque tem muitas nuances. E eu tô É. aqui agarrada num trecho que fala, que traz o texto de Ariano Suassuna, que saiu em 69. E é maravilhoso também a gente ter esse ponto de vista de alguém que estava convivendo na mesma época. Inclusive, tem aqui uma foto maravilhosa de César Leal, Ariano Suassuna, Tomás Seixas e Francisco Brenan, o encontro da Academia dos Emparedados. Eu achei isso incrível, porque a gente vê o movimento se formando. E uma das coisas maravilhosas que a gente percebe lendo o livro, desses vários pontos de vista, como a Olivia estava falando aqui, é que Ariano, no final, ele diz assim: Francisco Brenan, mais do que ninguém, pode levar o nosso povo e o nosso país no impulso e no arranque de sua arte, porque ambos pulsam em suas veias e porque um país e um povo que tem artistas como ele podem erguer a cabeça diante do mundo. É assim que a gente percebe o valor que Francisco Brenan tinha para a nossa cultura e continua tendo. E por isso a importância de um instituto como a Oficina Francisco Brenan, né, Olivia? De manter esse legado vivo e sempre relembrando a população que aquilo dali faz parte da nossa história, de quem a gente é, né? Exatamente, porque não é um livro só sobre a oficina, né? É um livro sobre um pensamento, né? Um pensamento de uma época que é quando a gente traz Ariano, Francisco Brenan, Ariano foi, enfim, colega de escola dele, né? Eles eram realmente amigos. É, Desconcentrei, eu fazendo sinalzinho de água aqui para Olivia. preciso, obrigada, Mas Gabi. eles eram amigos, sim. Né? Eles eram amigos e assim a gente trazendo essa costura mesmo, né? De Lina, também que tinha um imaginário sobre o Brasil. Acho que esse imaginário ele era compartilhado com esse, de certa forma, com esse imaginário de Ariano Suassuna, né? Que foi uma pessoa também que teve muito essa capacidade de síntese, né? De discurso, né? Sobre o que, é que ele imaginava e desejava para o Brasil. E aí ele escolhia pessoas como Francisco Brenan, como Gilvan Samico, né? E por aí vai, em todas as áreas, né? A gente constrói o movimento armorial, mas eu acho que ele viu desde cedo, um viu o outro, né? O Uhum, o talento do outro, o potencial, né? potencial do outro, né? E da importância, e realmente. E aí, voltando, assim, não é só um livro sobre a oficina, e é um livro sobre como também a gente pode pensar o Recife, né? Eu digo muito isso, assim, eu acho que a oficina é um lugar, na verdade, o legado de Francisco Brenan é um ponto de importante, né? No mapa, vamos pensar assim, porque é territorial mesmo, Uhum. para a gente pensar quem somos como cidade, que cidade é essa, né, que articula uma relação entre o passado colonial, né, que está entre nós, Que não né, podemos negar, que porque não podemos negar, e também está no DNA dessa instituição, e está, enfim, na nossa formação cultural, e como é que a gente pode articular isso também com o Porto, né, que é onde está também o Parque de Esculturas, e eu acho que ele fez isso muito conscientemente, né? Uhum. Que é esse lugar também onde a gente recebe os novos ventos, né? As novas, Que lindo. as novas ideias, né? E tipo o modernismo entrou em Pernambuco muito
tanto quanto, assim, de forma pioneira, tanto quanto foi na colonização, de certa forma, pelos navios, os navios também trouxeram pessoas, né, e também levaram pessoas daqui para um novo projeto de cidade, uma cidade também que ventilasse, como a gente sabe, né, novas ideias, e Recife é um pouco esse terreno de contradições, né, e se a gente fizer a ponte entre a parte das culturas e a oficina, a gente vai ter essa história, esse percurso, né? Então, como é imaginar uma cidade a partir do olhar de um artista? E a partir do olhar de um artista que, mais uma vez, teve muitas mãos junto com ele, né? E aí, gente, é inevitável para mim, eu volto a pensar no depoimento do seu Si, porque tem um trecho em que ele conta especificamente dessa construção do Parque de Esculturas. E aí eu fiquei pensando no tanto que Francisco Brenan, espalhado por Recife inteira, é sempre esse convite para a gente estar atento ao que tem aos nossos olhos no dia a dia, na nossa rotina. Quantas vezes a gente não passa pelo Marco Zero, vê lá o Parque de Esculturas e toma já como algo que, tá ali na nossa paisagem. Mas tem um trecho que seu se fala, tem que tomar conta. Porque senão o mar vai destruir aquele parque de esculturas, a água, o sal que vem junto. Então, é um lembrete para a gente sempre estar de olho na arte que está cercando a gente dentro da cidade e também o nosso papel como pessoas que vão lá e demandam de que as nossas obras de arte que povoam a cidade também sejam cuidadas, né, Olivia? Sim, com certeza. Assim, eu sim fala que é meio que uma loucura, né? Aquelas esculturas, eu sim, pelo amor de Deus, não diga. Uma das obras Mas mais é que sim, icônicas. ele é muito espontâneo, né? Ele diz isso de fato, né, gente? Assim, é também uma ousadia, né? Aquele projeto todo. E isso diz muito mais uma vez sobre o Recife. E tem que cuidar porque a gente está aí, né? Com a reabertura do parque, né? E, enfim, com uma outra estrutura agora. E realmente tem uma obra que se tornou um ícone, né? Que se tornou um meme, que se tornou, enfim, parte também, trazendo também nosso próprio o espírito da coisa, né? Do que é Recife, né? Com essas sátiras e tudo. E num dos cartões postais mais famosos da cidade, que é o Marco Zero, né? E Então, sim, é um ponto turístico fortíssimo, que sempre é revisitado o tempo inteiro. É um lugar que sempre está fervendo, de coisas acontecendo. E eu não vou deixar a gente sair desse assunto do Porto, de falar do Parque das Esculturas também, para falar para vocês que no dia 26 de junho vai ter a tarde de lançamentos dentro da Arte PE e vai ter um relançamento de No Labirinto do Sonho, né, Olivia? Já aproveitando a nossa exatamente, né? A localização. gente ainda vai circular um pouco com ele, o nosso filhote aí coletivo que a gente está colocando no mundo, né? E a gente vai estar lá a partir das 15h30, se eu não me engano, mas assim vai ser uma tarde editorial artística, assim, né? No início mesmo da Arte PE, que está na terceira edição, que é uma feira de artes visuais, e que a gente vai estar lá, enfim, junto com a Propágulo, né? A Propágulo vai lançar o novo número, e depois a gente vai falar do Labirinto no Sonho, Labirinto do Sonho, eu e Rita Vênus, e aí vai ter uma sequência, né? Com João Câmara e Rinaldo Fonseca também, falando também, acho que de outros artistas também que são contemporâneos, né, de Francisco Brenan. Então, é isso, convido todo mundo lá. Por favor, gente, vai ser uma tarde muito bonita e eu reforço para vocês que todos os detalhes sobre esse dia da Oficina Francisco Fernando no Labirinto do Sonho, dentro da Arte PE, vai lá no Instagram, @oficina Francisco Brenan, tudo juntinho. Vai estar marcado também na publicação aqui do @Frecanec FM para você encontrar, para você acompanhar também as ações que acontecem dentro da oficina, né? Porque eu percebo, desde que a gente foi lá fazer o projeto Pequenesas, com o pessoal do Educativo, que foi esse projeto lindo, que eu fico apaixonada, eu já fico lembrando da gente passando a tarde na oficina, eu, Luiz e Gui passando para lá e para cá, animadíssimo naquele espaço imenso, mas que a oficina tem essa proposta de se manter sempre atual e em relação com o que está acontecendo no contemporâneo. E eu tenho a sensação que vocês trazem isso dentro do livro também, né? Essa perspectiva de a história está feita, são 50 anos já, mas é sempre uma história que está apontando para o futuro, porque tem esse coração antigo, né, Olivia? Eu acho que a gente se apropria um pouco desse lado, assim, mais visionário, né, digamos, de Francisco Aventureiro, né, esse lado, assim, sonhador mesmo, né, de certa forma, para construir esse instituto que ele, para erguer, né, um novo momento, né, um novo olhar sobre esse lugar que tem, né, tantos tempos, né, convivendo. E ele desejou que isso acontecesse, né, pouco antes da morte, assim, ele assinou
lá, em setembro de 2019, esse instituto, e aí a gente se vê, de fato, como uma outra missão, uma missão maior, né? De, pela primeira vez, trazer outros artistas para dialogar com ele, né? Coisa que também ele queria. Mas eu acho que eu gosto muito da frase síntese de Aldair Barbosa, que é a coordenadora da fábrica da Olaria, e que Aldair, enfim, já foi representante comercial, tem 35 anos de história dentro da Nossa, oficina, é uma dessas pessoas também que são memórias vivas, uma vida assim, inteira é a dedicada. vida inteira, e que passou muitas fases e que viu muito essa história também, né? E ela tem uma frase muito perspicaz, assim, né? Que ela disse: não, a oficina era uma fábrica, né? Foi feita como um espaço de criação, virou uma fábrica, e que foi ali tendo, a gente foi observando que tinha esse mundo, porque Francisco fazia muitas coisas que ele queria, só o que ele queria, ele construiu meio aquele mundo para, um pouco até para ele, assim, também, ele recebia as pessoas, mas tinha um pouco essa viagem, assim, de construir sua cidadela, né? De construir seu próprio mundo. E aquilo foi se formando ao redor da fábrica, né? Uhum. Se constituindo num museu sem ser intencionalmente um museu. Então, antes a gente era uma fábrica que tinha um museu, hoje é um museu Que que tem uma tem uma fábrica. fábrica. Então, essa é a síntese dela, eu acho isso brilhante, assim, porque é uma visão muito de dentro, né? Que testemunhou esse processo e que vê esse processo também acontecendo de um museu também fazer parte da olaria, né? As pessoas hoje, né, a gente visita a olaria, não tem uma visitação, assim, antes que Júlio Cavani, coordenador de comunicação, puxa minha orelha, a gente realmente não tem, porque existe uma demanda, né, da sociedade, obviamente, de conhecer aquele espaço, tem todo... Todo mundo quer descobrir o mistério Os ali. artistas querem fazer algo ali dentro, então a gente ainda não está nessa fase, mas a gente pretende sim, caminhar para isso, né? Porque também a gente não pode atrapalhar o trabalho de Aldair e de todos os funcionários que fazem essas peças que são Claro. fundamentais para a manutenção da oficina. Mas é um lugar que já começa a se abrir, por exemplo, as trocas, né? Com alguns artistas pontualmente vão lá trocar com os oleiros trocam. Então, assim, existe Esse esse intercâmbio, cuidado, né? de não entender que não é um espaço mais, até porque os revestimentos não são produzidos desde 2014, não é um espaço só focado meramente numa produção, né? Não que antes fosse só meramente, acho que essa é uma palavra talvez equivocada, mas é que a gente estava falando do pensamento Uhum, artístico, sim. mas não é só sobre isso hoje, né? É da gente imergir ali, entender qual é o saber, quais são as famílias que foram perpassando também aquele espaço, voltando mais uma vez à questão das famílias, né? Porque já existe uma escola, e aí dentro do livro também um texto muito importante, que é de Gleice Kelly Heitor, que eu mencionei aqui, né? Que foi diretora de Educação e Pesquisa, e de Henrique Falcão, que foi educador da oficina, muito importante também, assim, uma figura maravilhosa, e que eles juntos escreveram um texto justamente sobre eh, essa herança, né? Esse processo, essa escola que foi feita em torno de um mestre, mas que construiu um estilo próprio, uma escola única no mundo, de fato, né? A Uhum. partir do barro, dessa argila. Então, esse texto também ele é muito elucidativo sobre isso, né? Que o artista não trabalha sozinho. Esse é o perfil também do Instituto, de pensar junto com eles, né? Até porque é um De, lugar daquele tamanho, né? A gente é pensa isso, realmente, muita gente para isso. tudo é monumental, né? Assim, então, tudo é de fato monumental. E aí eu trago também uma outra pessoa fundamental, né? Que é José Mendes, que foi o principal modelador durante anos de Francisco, né? Enquanto eu é desenhista técnico, para quem não sabe, né? Se eu é desenhista técnico, é artista, assim, mas ele enfim, né, fez muito esses motivos florais e também muito de imaginar as próprias esculturas, né? Na verdade, colocar no papel as Uhum. dimensões das próprias esculturas, como é que elas funcionariam. Então, esse tem um pouco isso, né? Então, um lado artístico, um lado técnico. E José Mendes acabou indo para a olaria como assistente ele modelava as esculturas, né? Muitas vezes, para Francisco, escultura era desenho também. Então, muitas vezes, ele trazia um desenho para José Mendes e José Mendes executava, Uhum. claro, ele estaria ali, ele acompanhando tudo, né? Cor, formato, enfim, expressão, tudo mais. José Mendes, durante o processo de feitura, ele também tem um depoimento dele, né? Dentro do livro. Durante o processo de feitura do livro, infelizmente, a gente perdeu José Mendes. Ele teve um infarto e aí, enfim, poucos dias depois que ele tinha dado as últimas Nossa. palavras para o livro, assim, sabe? E os dois são considerados
considerados na ficha técnica, legado artístico mesmo. E aí ele fala da relação que ele também tinha, né? Eles são muito gratos a A Francisco Francisco, Brenan, né? sim, Tem a gente muitos sente muito isso no livro. aprendizados, então tem isso também, assim, o pensamento, assim, dessa pessoa que frequentava muitos livros, né? Que se aprofundava, que era um pintor antes de ser ceramista, né? Quando tudo lá começou, que ele quis ser artista. E ele trouxe muito essa erudição, né? Todo mundo fala, Francisco era muito culto. De fato, quando você conversava com Francisco Brenan, ele trazia muitas referências, muitas citações, e isso Sim, está expresso na obra dele, está materializado. Mas, assim, dentro da Olaria, ele também era essa pessoa que levava um pouco, né, esse pensamento também. era É quase uma como uma troca. pessoa que inspirava as outras a serem artistas, assim como ele tinha tido essa coragem de Ah, fazer. acho que sim, acho que ele foi muito inspirador, sim, para essas pessoas, né? Inclusive, de fazer algo que elas nem sequer imaginaram que fariam na vida, né? Assim, e conviveram ali muitas pessoas, como o caso de Zé Mendes, eles viviam nos arredores mesmo ali, né? Naquele lugar que foi Engenho um dia. Uhum. E que via, Zé Mendes conta, né? Eu vi uma vez pessoas descendo aqui para desenhar, achei aquilo tão lindo, assim, ele sempre teve muita sensibilidade. Ele começou com uma outra função dentro da oficina e de repente ele estava desenhando, e aí Francisco, mas quem fez isso? Aí ele se escondeu com vergonha, não, mas foi, foi ele. E aí a partir daí ele foi indo, né? De decorador, ele foi Que se massa. transformando num mestre, né? Então, eu também acho que é importante registrar a presença de Zé Mendes nesse livro. Com certeza. Quantas pessoas importantes para esse legado tá aqui hoje? Para você que sintonizou agora aqui na Frecanec FM, estamos batendo papo com Olivia Mindelo, que eu estou nesse orgulho imenso, que é coordenadora editorial do livro e gerente artística da instituição Oficina Francisco Brenan. A gente está falando sobre No Labirinto do Sonho. Vou reforçar para vocês que no dia 26 de junho vai ter a tarde de lançamento lá no Terminal Marítimo pela Arte PE. Vai ter esse encontro para se falar de novo sobre esse livro que é tão bonito e que até agora a gente falou especificamente só de um dos tomos, que é o primeiro, da Ruína como Princípio. E aí, quando a gente vai seguindo essa ordem do livro aqui, a gente chega em Um Fio que Tudo Perpassa, que tem muito a ver com o que a gente está falando, né, durante essa entrevista, né, Olivia? De pessoas trazendo as mesmas impressões sobre Francisco, que às vezes pode soar redundante, mas é porque tem justamente esse fio que perpassa o todo, esses 50 anos, né, que une tudo isso. Exatamente. E foi isso, assim, essa é uma frase, eu estou tentando achar a frase completa, porque é uma das frases que a gente pode ler como uma chave de leitura, né? Assim, que a gente tem, que Francisco colocou dentro da própria oficina, que uma frase que fala isso, né? Que no fim a gente está tudo conectado, que tem um fio que tudo liga. E eu vou achar essa frase em algum momento aqui para a gente ler, porque eu gosto muito dela. Mas isso também me ajudou. é, eu digo me ajudou quando eu entrei com essa responsabilidade mesmo, né, de reordenar, assim, a O que já partir do estava que já sendo construído, estava, né? de pensar muito, assim, de que eu tinha uma diversidade de texto, que é uma diversidade que reflete já esse pensamento contemporâneo do museu, né, Sim. a partir de Júlia Rebouças e Ariana Noala, e aí a gente pega esse fio, e é um fio também que Mariana Brenan, é importante trazer o nome dela também, que foi ela, enfim, participou da edição, ela é uma consultora também de conteúdo do livro, né? Também participou da escolha das imagens. Mariana, assim como Marinês Teixeira, assim, falando das pessoas desse livro, são quase oráculos da gente, assim, né? Porque elas participaram muito do processo de catalogação, de imersão. Mariana é sobrinha neta de Francisco Brenan, foi presidente da oficina, só para eu contextualizar. Claro. E hoje ela é presidente do Conselho Deliberativo, mas Mariana, ela passou muito tempo imersa para fazer o documentário, né, que se chama Francisco Brenan, porque ela é cineasta, e depois, Francisco, você vai fazer documentário se você organizar meus diários, e aí ela organizou os diários, depois o Universo Francisco Brenan, e aqui também ela tem um papel importante nesse sentido, né? E aí a gente foi costurando, e assim, o fio que tudo perpassa, de trazer um pouco esse caminhar de forma poética também, sabe, assim, meio pensando nessa linha editorial mais artística também, né? Não é um livro institucional, no sentido chapa branca, que vai ter ali Uhum. é, O um tempo inteiro, todos os formato. textos dizendo, ah, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Não, ele realmente demonstra o porquê que é importante, né? Isso, e aí traz essa multiplicidade de perspectivas, né? Que a gente acha que é isso mesmo, que tem a ver com a oficina. E aí, o fio que tudo perpassa, a gente, na verdade, vai conduzindo essa história, mostrando, por exemplo, essas conexões, né? Entre o Francisco que vivia dentro, o Francisco que vivia fora, entre esse Francisco, como Eduardo Dimitrov fala, num texto muito sintético e muito, acho que se
um dos textos mais importantes do livro, que ele fala que a oficina não é só produto de Francisco, ela também produziu Francisco. Então, é Nossa, criador e criatura muito simbioticamente falando. E, assim, mais uma vez, Mariana Brena gosta muito de falar disso, é que tudo isso ele fez a partir dos 44 anos, né? Antes ele tinha tido um outro percurso que levou ele até lá. Mas ele começou quase tudo do zero, esse sonho todo, aos 44 anos. Então, é muito louco de pensar isso. todo o tempo que existe é possível de você transformar tudo na sua vida. Exato, Mais uma inspiração que a gente tem. exato, exato. Isso é bem inspirador. Então, assim, um fio que tudo perpassa também a gente traz esse pensamento também, né, dele, né, esse pensamento que irradia nessas convivências, nessas articulações, nessas continhas, mas que traz o pensamento mesmo desse artista moderno, desse homem moderno, né, que teve obras rejeitadas inicialmente na Bienal de São Paulo e que depois teve obras aceitas, mas que foi considerado um pintor de cajus, um pintor primitivo, e aí que dentro desse mesmo tomo a gente vai trazer textos assim que se articulam no sentido de defender também esse pensamento, né, dentro de um contexto, né, do que foi o pensamento de Francisco Brenan. E aí a gente vai ter outro texto, assim, que também é interessante, né, porque os dois textos desse tomo, como o de Zé Brito e de Julieta Gonzalez, que foi uma das curadoras, ao lado de Júlia Rebouças, da exposição Devolver a Terra, né, que deu origem a toda essa comemoração dos 50 anos, lá em 2021, Julieta vai citar Lina Bobardi, e José Brito vai citar Lina Bobardi, então eu achei que também tinha essa articulação, né, de um pensamento aí se construindo. E Julieta, na verdade, vai defender isso, assim, já com o olhar de hoje, mas por que que a gente tem que categorizar isso como primitivo, né, um primitivo entre modernos? Uhum. E aí a gente vai trazer, sim, uma supremacia do discurso cultural, a hegemonia cultural, né, uspiana ali do Sudeste, que estava muito imerso no neoconcreto, nas vanguardas e muito no outro pensamento, traz um pintor figurativo realmente visto como algo, entre aspas, assim, menor, e é Uhum. visto mesmo dentro da hierarquia das artes. Um pintor de cajus, isso é pejorativo, né, assim, para a época, mas hoje a gente já está revendo tudo isso, né, assim, como é que a gente pensa sobre esse discurso todo da arte brasileira no século XX e como Francisco, como que a gente pode ver Francisco na arte, da história da arte brasileira. Então, esse Fico Tudo Perpassa, ele um pouco traz essa, para a gente entender um pouco Uhum. quem foi Francisco dentro desse contexto e qual era o pensamento dele. É muito bom ir te ouvindo falar e lembrar de trechos do livro. Gente, é muito gostoso como a Olivia vai trazendo e a gente vai conseguindo visualizar o No Labirinto do Sonho. Mas eu volto para aquela frase de Lina Bobardi que a gente fala aqui, né, que a cultura está em batalha, porque até nesse tempo e nesses registros de Francisco a gente já tem essa percepção de que a arte do Nordeste ela é vista de outra forma, que é um debate que a gente continua tendo hoje em dia. Eu acho que a gente ainda vai ter por muito tempo. E que loucura que era um artista que estava totalmente ligado à natureza e que justamente por isso era visto como menor. Que loucura que a gente continua debatendo as mesmas coisas que aconteciam naquele tempo que Francisco ainda estava surgindo, né, Olivia? Sim, nesse sentido ele foi muito fiel a ele mesmo, assim, no pensamento, no que ele sentia, né? Assim, Que eu acho que Ariano ele... traz isso no texto dele, Isso, falando que ele continuava sendo um homem é. essencialmente nordestino, né? Exatamente, assim, ele dizia, né, que o coração dele era Recife. da Várzea, na verdade, né, mais do que o Recife, que o centro do mundo era a Várzea, né, e aí a gente também, numa perspectiva atual, a gente também vai, do mesmo jeito que as pessoas problematizaram o lugar de Francisco, ele, né, a gente, de valorizar esse lugar do Nordeste que a gente está sempre em batalha, né, muito específico, mas também de pensar que, a partir disso, a gente pode dialogar também com outros saberes, né, com outros povos, com outros artistas que também estavam imersos nesse mundo e que estavam muito mais distantes do que Francisco de terem qualquer reconhecimento. Total, total, Então, Olivia. a Invenção dos Reinos, né, e a gente vem agora nesse percurso atual, que é uma exposição com curadoria de Marcelo Campos e Ariana Noala, que está lá na oficina, né? Já convidando todos até o dia 15 de setembro, não perca. Ainda bem que tem bastante tempo, gente. Até dia 15 de setembro. Por Isso. Mas favor, bastante tempo, visitem. mas está chovendo, daqui a pouco as pessoas, eu vou, e acaba não indo, gente. Vá. Então, assim, e traz esse diálogo com mais 30 artistas, mais ou menos, né? Artistas contemporâneos e artistas que não que estavam na época de Francisco, então, como a Belarda Hora, que foi o mestre dele, né?
e que isso também, de certa forma não está presente no livro, mas é isso, também faz parte da história da oficina, né? Que Abelardo passou ali um tempo na olaria e foi responsável também por ensinar Francisco a modelar, né? É, é isso, Quantas assim. pessoas fazem parte dessa história, né, gente? E aí a gente vai de o fio que tudo perpassa para o poder do fogo e das formas, que é algo que eu também percebi muito, principalmente a gente volta para seu Ossi sempre, né? Seu Ossi maravilhoso, contando de todos os processos, né, de levar para o forno. E é inevitável também lembrar de quando a gente foi até o projeto Pequenezas e chegou no feiticeiro, que também é uma figura que fala de dentro do forno, de como aquele forno ali é mágico, de como as peças que entram de uma forma saem de outra. E aí é o mesmo princípio que a gente tem da oficina. Você entra de uma forma e vai sair da outra, justamente como se você tivesse passado pelo forno de Francisco Brenan, né, Olivia? Isso. Acho que ele criou uma mítica própria, né? Ele fala de muitas, né, das Fantasia. cosmologias, que ele bebeu para construir a sua própria mítica, né? Seu próprio mito, assim, de criação daquele espaço, né? Se a gente for pensar assim, mergulhando no pensamento artístico, é interessante. E aí, dentro dessa mítica, o fogo, sem dúvida, é um protagonista, né? Porque ele gera também esse mistério, né? Ele dizia que uma peça entrava com uma idade e saía com 1000 anos a mais, né? Assim, então, mais uma vez, também trazendo a partir do fogo a ideia também do tempo, tempos diferentes que perpassam, né? E que também está na ideia de labirinto, né? Porque é uma coisa que perpassava muito o comentário dele sobre o que que era a oficina, o que que é a oficina, e que tem um trecho do diário aqui que a gente traz na introdução. Então, costurando tudo isso, a gente tem essa presença do fogo como, de fato, algo com o qual ele dialogava diretamente para a criação, né? Porque ele dizia que o fogo também era coautor, de fato, né? Por mais que todo Francisco e todo mundo da olaria fosse dominando algumas técnicas a partir da experiência, né? Assim, Uhum. tipo, esse caminho vai gerar tal cor ou tal forma, e a gente podia até, assim, né, eles, né, podia até brincar com isso, sempre existiria aquela, Surpresa do que o fogo entregaria, né? isso. E aí tem algumas peças na oficina que são bem icônicas, tem uma peça do nariz que eu não vou lembrar o título mesmo, propriamente, mas que está lá agora na exposição Núcleo Saturno, que é justamente essa peça enorme quebrada, né? E aí traz também um elemento do trágico, que é outro, assim, eu acho que é outra palavra importante para a gente, é outra chave importante para a gente entrar na oficina, né? Que é a ideia também de trágico, que está presente nas figuras que ele fez e está presente também nessas fissuras que o fogo também traz, né? E aí, nesse sentido, a gente tem a forma e tem o fogo dando vida a essas figuras. E aí, é um texto precioso também desse livro, que é um texto histórico, mais 2001, que Francisco gostava muito e que a gente fica encantado, que é, na verdade, é uma microbióloga chilena, Cecília Toro, que abre esse, né? A gente tem dois textos que abrem com visão, uma perspectiva mais universalista, e depois a gente entra mais para perspectiva mais sociológica, antropológica mesmo, assim, histórica, do que é esse lugar, né, meio que trazendo um outro lado do mistério. Mas aqui, trazendo Cecília Toro, eu acho que Cecília Toro, ela é muito poética sendo cientista, né, porque ela vai olhar, imagina, uma microbióloga vai olhar para os micro-organismos, como o nome já diz, né, e vai perceber que existe um paralelo, algo semelhante entre esses micro-organismos e as formas que Francisco produz, né? E aí ela vai falar sobre algo que rege a criação de tudo no mundo, né? Assim, como se tivesse uma força que perpassasse tudo e tem mais ou menos um repertório definido, assim, porque existe uma ordem no mundo que cria essas formas, né? A mesma é aquela inteligência, o que algumas pessoas vão chamar de Deus, né? Ela não vai por esse caminho, mas é aquela inteligência, né, que cria uma forma semelhante aqui, que Francisco vai modelar e vai fazer algo semelhante também. Então, nós também acho que é importante pensar, já trazendo para o século XXI, que nós somos natureza, né? E a gente aprende muito isso com a perspectiva originária, afro-indígena, que está presente nessa mata, e que está presente hoje no Zeitgeist, né? Do nosso espírito do nosso tempo, e eu acho que a gente vai aprendendo nas nossas bolhas, né? De alguma maneira, e convivendo mais
com as pessoas hoje, assim, que foram renegadas dos seus saberes, e a gente vai entendendo que nós somos natureza. E eu acho que Cecília Toro traz muito essa consciência, né? Porque às vezes a obra de Francisco, ela parece a própria natureza em si mesmo, Uhum. né? Assim, aquelas descobertas assim que foram feitas dentro da olaria, parecem um coral do mar, porque pegaram aí a gente vai para dentro do mistério, né? Pegaram vassourinha piaçava e criaram aquelas bolinhas assim, então parece uma coisa, uma pedra de um coral do mar, né? Assim, ou quando a gente está olhando, a gente fica em dúvida às vezes, olhando, se a gente olhar mesmo assim profundamente para algum revestimento, inclusive com essas marcas dos pingos e tudo mais, a gente vai dizer, mas isso foi feito pelo tempo, pela erosão, isso foi feito pela chuva, né? O Pelo divertido é fogo, isso, que ninguém exato. sabe o É, final das contas. E aí, quando você fala na natureza, eu vou voltar de novo para o Projeto Pequenesas. Quando o Mila estava acompanhando a gente parou num dos pontos do Projeto Pequenesas, que era as samambaias. E aí eu fiquei procurando, eu fiz, cadê, Mila? Onde é que tá? Aqui as samambaias estão nascendo em cima das obras de arte, em cima do ovo, que tem essa parte do templo do ovo que é tão icônica dentro da oficina. E aí ela explicava muito pra gente de como o Francisco queria que a natureza também influenciasse de volta, mesmo depois da obra já estar feita. E se a gente pensa que a cerâmica vem do barro, que vem da natureza, até se transformar numa coisa como eu tô aqui tomando uma caneca aqui de água para um utilitário que a gente está usando no dia a dia, é o tempo inteiro esse fluxo de ida e de volta do que é a natureza, né? E ele percebendo isso e tendo a comprovação de uma pessoa que vem cientista da biologia para ah, falar sobre isso, né? não, é maravilhoso, assim, sabe? Porque aí a gente leva a gente para um outro lugar que eu acho que a arte tem que levar, né? Se a gente ficar só num discurso estético, ou num discurso mais acadêmico, no sentido estrito da história da arte ou da teoria da arte, a gente não vai descobrir outras camadas tão importantes, né? Que essa obra traz. E eu acho que é um livro que é isso também. Ele traz muitas entradas porque ele também traz muitas perspectivas de lugares diferentes, né? É verdade. E aí isso é rico e isso é o que a gente queria, né? E que a gente quer trazer assim como contribuição. E eu não sei se eu concluí bem esse pensamento, mas assim, não vou concluir também. Exatamente esse que é o ponto gostoso, porque para você que está aí do outro lado, é para ficar cheio de dúvidas mesmo, para ir até a oficina Francisco Brenan, depois de ter lido esse livro, deve ter sido uma visita totalmente diferente, principalmente para você que estava durante a construção desse livro, mas para a gente que é público, com certeza transforma a percepção que a gente tem, as histórias que são contadas, a gente percebe aquele espaço de outra forma. Então, ouve essa entrevista. Cata o No Labirinto do Sonho, dá uma lida e visita a oficina Francisco Brenan para perceber todo esse mistério que a gente está narrando, a fantasia que está vindo, e aí do poder do fogo e das formas, a gente pode também chegar no chamamento de arco, em que a gente também traz esse símbolo da oficina Francisco Brenan, que eu espero muito que vocês consigam ver, mas daqui é muito complicado, né? Eu vou achar aqui a parte de seu si, que ele fala inclusive da construção do ofá como símbolo da oficina. E que tem esse estudo muito bonito, acho que daqui dá para ver melhor. Olha aí. O desenho técnico que estava ali me falando, né? Trazendo todas as formas, e aqui como fica, de fato, esse arco, trazendo o orixá Oxóssi, que é o rei das matas, como um símbolo do que é a oficina Francisco Benan, no meio de uma mata, no bairro da Várzea, uma parte rural que a gente tem dentro da cidade grande também. Exatamente, né? Mas trazendo esse pedacinho aí muito particular do Recife, né? E aí a gente falou um pouco sobre essa questão do ambiente rural, do passado colonial, mas também de ser uma mata que se regenerou, muito por decisão da família também, né? E que virou, era uma mata primitiva, uma mata atlântica ali no início, que foi desmatada para fazer os engenhos, né? Antes da família herdar. Uhum. E depois, de uns 80 anos para cá, ela vem se regenerando, né, como uma mata também, a Mata Atlântica, e que tem 64 hectares, né, dentro da cidade. Então, é algo muito importante, né, para a gente, como preservação e como linguagem conceitual dentro da oficina, porque de perceber, eu acho que isso é uma coisa que está presente na obra de Francisco, mas que o Instituto traz de uma forma muito mais né, forte que é, né, de pensar que essa mata é parte do museu, né, assim, esse entorno, as vidas humanas e não humanas,
né, que fazem parte dessa mata, como ela influencia o nosso trabalho, como a gente convive com os animais, né, que às vezes aparecem lá, como essa chuva, enfim, são muitas coisas. Até E mesmo a aí, sensação de chegar na oficina, o caminho que você passa, parece que você tá numa viagem, tá saindo totalmente de Recife, mesmo tanto tão exatamente, pertinho. exatamente. Mesmo a gente que trabalha lá, com toda a distância, tem essa magia, e essa é um portal, né? É um Uhum. portal. E aí, assim, essa história do arco, de se escolher o Ofá, que foi uma escolha muito intuitiva de Francisco e que depois ele transforma na marca da oficina, e que Zé Cláudio, né, outro artista importante da nossa cidade, vai dizer a ele, oh, mas isso é um Ofá, porque Zé Cláudio já tinha passado por Salvador. Salvador, já tinha sido assistente de Caribé, a gente conversou, inclusive, Simplesmente. com ele um pouco sobre isso, exatamente. E que Caribé, inclusive, é uma coisa muito curiosa. Tatuou nele um ofá. Eu fiquei E procurando na ele era internet filho de loucamente. Oxóssi, inclusive. A gente não sabe se Francisco era filho de Oxóssi, ele não tinha essa relação direta, assim, né, com as religiões de matriz africana. Mas aí ele vai entender depois que é o orixá das matas, né? E Oxóssi, obviamente, está presente naquela oficina, a gente não precisa, só basta falar isso e a gente já sabe, né? E aí é algo assim, que ele vai numa viagem a Salvador, e aqui tem esse trecho, né, quando abre o chamamento de arco. A gente sempre abre os tomos com falas de Francisco, né, assim, E permeando se isso. você quiser ler esse trecho, fique mais do que à vontade, viu? Porque eu acho que vai ser É, maravilhoso pra gente, então, ele diz, amiga. na verdade, é o trecho de entrevista que ele deu ao jornal O Povo, de Fortaleza, em 2006, que ele vai dizer assim, né, eu fui para Salvador há 50 anos, e foi em 1956. Encontrei no mercado de água de Meninos, né, que é a atual Feira de São Joaquim, Maravilhoso. antes do incêndio. Vi lá um pedaço de arame carregado de pequenas esculturas, berloques de ferro que eram vários orixás. Quando cheguei na vez de Oxóssi, parei, dali não saí, nem para frente nem para trás, e foi aquele que me acompanhou nesta direção, de volta a Recife. Fiquei hipnotizado pela figura de Oxóssi, este arco e flecha estilizados, e determinei que seria definitivamente a marca do meu ateliê, da minha oficina. E aí, assim, né, muito se discute sobre essa questão de Francisco tomar o arco como uma marca, de fato, mas Tiganá, por exemplo, tem uma perspectiva muito interessante, né? Tiganá Santana, ele é músico, ele é uma pessoa ligada, é pesquisador, ele é professor ligado, bastante ligado, né, à cultura afro-brasileira. Então, assim, ele vai falar que, na verdade, é, não há como a gente pode, o Ofá pode perpassar todo mundo, mas Uhum, ninguém pode ter o Ofá, uhum. né? Como propriedade, né? Não tem, não existe, assim, até também entendendo que existe uma força maior, né? Para além de Francisco, para além da oficina. Então, essa força também rege esse lugar, né? E esses mistérios também não estão só nas escolhas artísticas ou no poder do fogo, e mais uma vez trazendo, nós somos natureza. Esse Uhum. poder perpassa tudo, né? E eu acho que é por aí, assim, a gente finaliza um pouco apontando essa flecha, o texto de Tiganautas, para ser relido e relido, assim, como você falou. Totalmente. Várias Não é vezes. fácil às vezes, né? Porque traz referências que muitas vezes não pertencem ao nosso repertório cultural, mas é isso, assim. E convido todo mundo a esse mergulho, entendendo que é um livro, e não é um livro para ficar num centro de uma mesa de enfeite. Ele é um livro para ser degustado, para ser vivido, reagido, imerso, assim, né? Assim, de a gente pensar mais até ele como um livro de cabeceira, né? Que tem um formato ali intermediário, do que um livro de centro. Uhum. Que eu gosto dessa comparação que tu tá trazendo, Olivia, porque geralmente é o que acontece com livros que trazem as artes visuais, né? Vira aquele livro que tá ali na mesa de centro da sala e que ele é estético. Você vai abrir, vai ver as fotografias e é isso. Enquanto aqui a gente consegue ter uma viagem maravilhosa. Por isso que eu gosto muito quando você trata ele como livro de cabeceira. Porque para mim, quando eu fui dar uma lida,
parecia que eu estava entrando num túnel do tempo e viajando junto com vocês pelos 50 anos da Oficina Francisco Brenan. É um livro para você ler, abrindo as páginas como eu estava fazendo, mas como a Olivia falou também, lendo na ordem, para seguir esse labirinto junto com vocês, porque o processo curatorial para fazer esse livro, gente, foi muito gigantesco, um produto que foi pensado em profundidade e em amplitude para a gente ter um gostinho do que são esses 50 anos da Oficina Francisco Brenan. E acho certeiro demais quando vocês trazem também o OFA, isso do arco, sempre apontando a direção do futuro, sempre trazendo essa estética que Francisco já trazia tanto tempo atrás de estou fazendo algo agora, mas já mirando no que vai ser lá na frente. E penso também como a gente pode ver a oficina hoje do jeito que ela é, e talvez daqui a 100, 200 anos ela se torne novamente uma ruína, mas é isso, é a ruína como princípio, mais uma vez, né? Isso, e aí a gente espera que esse livro ele abra um caminho mesmo, né, de reflexões que possam surgir, né, possam emergir a partir de nós, da oficina, né, nós pensando também como esse lugar importante de pensamento, de construção, como todo museu deve ser, né, e, e de a gente lembrar dessa definição de museu mesmo, né? Que é um espaço público a serviço das pessoas, como construção de conhecimento, né? Que não só arquiva, ou que não só pesquisa, ou que coleciona algo, ou que tem algo a zelar, né? Um tesouro a zelar, mas sim como esse lugar vivo, né? Uhum. E a gente traz essa inquietação do que está vivo, como as samambaias que nascem teimosa, né? De forma teimosa, né? Nas esculturas. Então, a gente é isso, assim. Acho que Francisco falava muito sobre vida, né? Apesar de trazer o trágico e a ruína, porque as coisas também estão muito lado a lado, né? O fio que perpassa é esse também. Também é o fio da vida, né? É isso que Cecília Toro está falando, né? Que está presente em tudo. Gente, que delícia conversar com a Olivia. Eu já quero que ela volte mais quantas vezes ela quiser por aqui. Eu vou repassar para vocês esse convite que no dia 26 de junho vai ter a tarde de lançamentos no Terminal Marítimo, aqui no Porto do Recife, pela Arte PR. Vai ter uma conversa sobre No Labirinto do Sonho. Não perde, por favor, e pega todos os detalhes lá no @oficina Francisco Brenan. E aí, a gente já vai chegando no finalzinho, porque eu nem vi o tempo passando assim, conversando com a Olivia. E aí eu fiquei pensando, da década de 70, que foi quando surgiu a ideia e os primeiros movimentos para que a oficina surgisse, até hoje, o mundo das artes visuais como um todo teve várias fases, vários movimentos, transformações, e a oficina segue sendo algo atemporal e também permanecendo nessa ideia de ser um lugar autossustentável, porque ter um lugar daquele tamanho para gerir também tem uma dificuldade muito grande, e aí demonstra o esforço que a oficina tem em permanecer disposta e disponível para a população acessar, né, Olivia? Isso, cada vez mais, né? A gente quer se abrir cada vez mais é, e, e manter uma relevância, né? Cultural enquanto o artista não está mais aqui. Que é E a gente dificílimo tem essa responsabilidade, né, manter o enquanto não, né, legado. quando ele não está mais aqui, então a gente tem essa responsabilidade de dar continuidade também até as coisas que acendiam ele e outras coisas que vão acender em nós, né, porque é isso que eu falei também durante o lançamento, que eu acho uma pergunta que eu percebo, né, que acende muito o nosso trabalho, o que significa pensar em Francisco Brenan hoje, né? O que significa estar trabalhando nessa oficina hoje, Verdade. né? Outras pessoas que virão depois vão também dar suas contribuições, né? É, Francisco falava, desculpa, muito dessa coisa de ser eterno, né? Acho que ele tinha um pensamento moderno, assim, de algo. Ele sabia que algo poderia vir e destruir tudo e um dia virar ruína tudo. Mas tinha muito esse pensamento do artista moderno mesmo, né? De ficar para a história. E eu acho que ele ficou para a história. Mas a história não é algo estanque. Ela depende do olhar de cada um. E é isso que a gente também quer trazer, né? A partir dessa contribuição. Ela depende do olhar de cada momento. Apesar de ser, como você falou, um espaço atemporal, é, não existe nada, eu acho que a gente precisa aprender, né, que é uma verdade absoluta que está imune às intempéries, né, do tempo e dos pensamentos que se modificam mesmo, né, porque Uhum. o que rege também essa vida é a impermanência, né? Perfeito, perfeito. E aí, mais uma vez, isso comprova o valor que esse livro tem, porque quando a gente coloca
uma memória dentro de um livro, a gente consegue mantê-la por mais tempo, mas é claro que aqui o livro fechado tem a sua importância, mas quando ele é aberto e ele é lido e ele é compartilhado pelas pessoas e ele traz essas curiosidades que é você chegar para alguém, tu sabia que na oficina acontecia assim, 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 e aí ter uma pessoa que vai se empolgar para ir junto com você visitar aquele espaço, a gente cria um ecossistema e um ciclo que está totalmente interligado com a natureza que Francisco Brenan tanto celebrava, da gente estar sempre nesse esforço de celebrar a memória, de recuperar quem foram os nossos grandes artistas, nossos ícones que nos formaram e continuam nos formando mesmo depois de terem ido embora, né, Olivia? Exatamente. Estamos falando de inspiração, né? Eu acho que é muito importante falar nessa palavra também. E eu acho que, voltando um pouco, assim, me permita que eu que gostaria muito de Por favor, por favor. agradecer a dupla por essa comunicação, para Júlio Cavani também. Eu já estou ficando embolando as palavras, porque é muita fala. Eu aqui Vocês me segurando a desculpem com a Olivia um minha tempão. dicção. Então, eu queria agradecer a eles, inclusive a você imensamente, imensamente a Rádio Frecaneca e às ouvintes e aos ouvintes, né? E a todo mundo aqui da sala mais uma vez, assim, porque a gente precisa agradecer como músculo o exercício diário e eu agradeço também a outras pessoas, né, que eu não mencionei nessa entrevista que para mim é sempre importante, que mais uma vez trazendo esse fio que tudo, Que tudo né, passa. passa e essa obra coletiva que é a da Lisboa, que fez a coordenação de produção. Elaine Ramos, mais uma vez, né? E Júlia Pacola, que foram as pessoas lá de São Paulo que fizeram o projeto gráfico, Mariana Brenan, Rita Vênus, Marinês Teixeira, Ingrid Mello, que foi diretora financeira administrativa da oficina, muito nessa construção do que foi a oficina, então eu agradeço, Mariana Mello, Gleice Kelly Tô, Giane, que também parceira da edição, e a todos os autores e fotógrafos, né, que estão presentes nessa edição e que cederam também suas imagens e seus olhares nessa construção, assim. Eu quero dizer que eu estou muito grata a tudo e muito feliz. E, por último, também Marcos Batista, que é nosso presidente atualmente, que também acompanhou e apoiou e que também escreve no livro, né, no sentido, de trazer, o que aqui nos move atualmente como instituto. Então, e é isso. E agradecer a todas as pessoas que fazem essa oficina, porque sem elas essa história não seria possível, né? Pois é, a gente não estaria aqui falando do Labirinto do Sonho. E aí, eu aproveito para convidar para você de novo, dia 26 de junho, na tarde de lançamentos, garanta seu exemplar. É um projeto lindo, super bem cuidado. Cada detalhe aqui, você vê que foi feito com muito primor, com muita atenção pela equipe que fez esse livro aqui acontecer. E para a gente também lembrar que, no final das contas, a gente está sendo produto da história que a gente vive hoje, mas a gente também vai ser lembrado em algum momento em cada coisinha que a gente faz. E como é bom a gente ver a história da oficina Francisco Brenan para a gente lembrar disso, né? Daqui a uns 50, 100 anos, vou lembrar de Olivia como a pessoa que estava aqui cuidando dessa publicação e vamos sempre mantendo essa roda girando, de manter a memória viva, manter os nossos legados fortíssimos e É. sempre do Nordeste, partindo da várzea aí, ó, como coração de tudo. Olivia, eu quero te agradecer imensamente. Eu que Principalmente por agradeço estar mais aqui uma comigo vez. nessa Ah, mas com gente, nervosismo que eu não estou passou. eu tô realizando um pequeno sonho, estando aqui com você. Apesar de que eu não gosto muito de falar em público, não. Eu gosto mais de escrever, mas enfim, Jornalista. faz parte, né, do ofício. E eu queria lembrar também, assim, já aproveitando que o livro está à venda no site da Cerâmica Brenan, que você acessa também pelo Instagram, né, Lá no link @oficina da Francisco bio. Brenan, no link da bio, e que está à venda também na própria oficina, lá na Várzea, e também, né, na Conexão Porto Várzea, aqui na Casa Zero, onde a gente também tem nossas peças e também tem um livro. É Em São verdade. Paulo, a gente também fez um lançamento na Galeria Gomide, que é a galeria que representa Francisco Brenan, e lá também está à venda, para quem está em São Paulo, Perfeito. e também na Casa Cor, até enquanto ela durar, lá no Conjunto Nacional. Gente, não percam, corram. Tem até aqui pertinho da Frecaneca FM. Amei saber disso. E vão lá e sigam @ Oficina Francisco Brenan. Para além dessa tarde de lançamento, você fica informado também sobre várias ações que acontecem dentro daquele espaço gigantesco e tão bonito. Olivia, obrigada por me inspirar também, viu? Por estar Muito aqui hoje em dia. obrigada. Você foi Eu não muito, sei se a muito gente. icônica para mim. Oh, meu Deus! Gente, adoro isso. Então, vamos criar nossa rede aqui. Eu acho que não sei se a gente deve, no último minuto aqui, falar Por desse favor. trecho do diário, que é um trecho,
que não está mais nos diários porque uma parte ele queimou, né? E Mariana Brennan recitou, né, ela recitou nos dois momentos do lançamento, que eu acho que é realmente falando a palavra icônica, ela é muito icônica, porque ela traz, parece que ela sintetiza todo o sentimento que estava ali, que perpassa até hoje, né? Que está presente até hoje, que aí Francisco escreve. Aguardo ao pé da ponte da antiga estrada de ferro o caminhão carregando os meus destroços, que começa a transportar para a Cerâmica São João. Entrarei hoje nesta velha fábrica, ainda com um sentimento de perda. Contudo, não faz mal. Melhor que seja assim. Sinto no ar, na sombria atmosfera destes enormes galpões semidestruídos, que algo está acontecendo na iminência de acontecer. Na penumbra dos corredores, fecho os olhos e aguardo o sonho. Nossa, que lindo! Algo está na iminência de acontecer. Que bom que a gente pode sentir isso. Com No Labirinto do Sonho, 50 anos da oficina Francisco Brenan. E para a gente encerrar, eu tinha comentado ali com a Lívia antes da gente começar a gravação, de se ela tinha ideias de músicas que perpassavam aí essa história. E aí eu ia perguntar para ela antes da gravação, mas eu deixei para perguntar no final para ter a surpresa junto com vocês. O que é que tu pensou, Olivia? Eu pensei, eu vou dar o crédito ao Júlio Cavani, que é o coordenador de comunicação da oficina. Eu disse, além de Tiganá, que a gente pode, porque Tiganá está presente aqui, então tem a música das Matas, que ele fala inclusive do Alfá como oficina, né? Que até tive a chance de encontrá-lo recentemente. E eu perguntei, mas quem gerou o quê, né? Assim, quem gerou o texto? Ele falou por umas coisas que estavam permeando ao mesmo tempo. Mas aí ele fala isso, o Afá como oficina dentro da música. O Tribunal dos Bichos de Fiquiá, Pancararu, Grande Fiquibá. que Fiquiá também está na exposição Invenção dos Reinos, né? E também trabalha com música, né? É um artista. E, por último, a gente traz, não menos inspiradora, Águida, com Bebo Rio, Choro Mar. E aí, trazendo também um gancho para a própria exposição de Ernesto Neto, que também está lá, que é Capidança Baribenós, que fica em cartaz até 27 de julho, então tem um tempo menor do que a invenção. É. E ela também abriu com um canto belíssimo, né? Que foi quando a gente estava lá no rito de abertura, em novembro do ano passado, e ela abriu cantando durante a plantação, porque Ernesto tirou um ladrilho lá do estádio e fez a plantação de uma muda que ele trouxe da nascente do Rio Capibaribe. Então, Bebo Rio, Choromar. Vamos pensar também sobre essa relação com a natureza agora a partir da água, não só do fogo e da terra, né? Que lindo, gente! E aí, se tu me permitir, eu vou fechar aqui essa sequência, colocando também o Boi da Mata, porque eu acho que tem essa conexão com a oficina, estão sempre em atividade lá dentro, convidando a população do entorno da várzea para ocupar aquele O espaço Boi para da se Mata é colocar. fundamental, um Ai, super parceiro. Bote, a tudo! gente vai ficar muito bem representada. Oh, coisa boa! Então vamos ver essa sequência linda que a Olivia preparou aqui pra gente, ó. Tigana Santana, Fique a Pancararu, Águida e Boi da Mata na Frecaneca FM. Toca cultura, toca o Recife, toca você.